Senhor Jesus Cristo, Deus, aqui estamos, Pai querido, em mais uma noite, Pai, nesse culto de ensino, para te agradecer, Senhor, primeiramente, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por toda a providência, todo o cuidado, todo o zelo, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nosso meio, Pai querido. Senhor, fala conosco através do teu servo, que irá fazer menção à tua palavra, Pai querido. Usa ele, Pai, da maneira que te apraz, ó Deus. E aos irmãos, Pai querido, que está preparados e prontos, Pai, para ouvir, Pai, e receber esse alimento do céu, que possamos sair daqui, Pai querido, com tudo aquilo, Pai, gravado na tábua do nosso coração, Pai querido. Que o Senhor possa, Pai querido, atender o pedido de cada um, Pai, cada petição aqui apresentada, Pai querido, cada pedido de providência, Pai, de porta para ser aberta, pedido de emprego, seja qual for, Pai, Tu conheces, Senhor, a vida do Teu Filho, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ser com eles, Pai, ser conosco, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e as palmas que louvam ao Senhor. Podem se assentar, irmãos. Nós estamos hoje na nossa noite, 8ª noite do nosso janeiro profético. Estaremos consagrando o mês de agosto, no dia de hoje. Estaremos profetizando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu celeiro, sobre o seu lagar. E eu tenho certeza que nós viveremos um ano de muitas bênçãos e o Senhor será glorificado, como tem sido até o dia de hoje. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 305 da nossa harpa cristã. Hino 305. Glória a Deus. Só um pouquinho, Davi. Ô Manuel, o Anderson vai pregar hoje. Pega a bateria ali, fazendo favor. Não pega que não tem como levar, tá? Toca a bateria lá, fazendo favor. Levante a tua mão direita acima da tua cabeça. Diga assim: como bom soldado. Diga mais forte: como bom soldado de Cristo Jesus, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar batalhando, porque o meu propósito é os céus. Você pode glorificar ao Senhor, amado. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder, a batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao lés como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos só. de jamais lutarmos só. O Senhor é contigo, As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Cante ao Senhor. Breve vamos terminar a batalha aqui
pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao réis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar. O Senhor quer te ajudar. A vitória A alcançar. vitória alcançar. O mal O mal vencendo. vencendo avançar. Hinos a Jesus cantar e da salvação falar. Almas ao Senhor levar. Levante a sua mão e declare: breve vamos Terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Você pode glorificar o Senhor nesta hora, amado. Aqui está o bom soldado de Cristo. Deus abençoe, Rafa, dá tudo certo. Dá uma olhadinha para o semblante desse irmão. Dá uma olhadinha para o semblante do seu irmão. A Bíblia diz, quantos estão alegres aqui nesta noite? A Bíblia diz assim que a alegria do Senhor deixa o rosto feio, né? Eu já sou feio por nascença, tá, irmão? Mas aí o Jesus, aí a palavra vem e te dá uma garantia de boniteza. Por quê? A Bíblia diz assim que a alegria do Senhor formoseia o rosto. Eu até compreendo que tem dia, né, irmã Eliane, que a gente tá ruim, né? O nosso sorriso é amarelo, o nosso semblante é sem graça. Mas seja sincero comigo. Tem umas pessoas que é o dia, a semana, o mês, o ano. Tem tantos anos de vida, é difícil de tirar um sorriso dele, não é? Então olha para esse irmão, dá um sorriso para ele e diz assim: eu vejo Jesus na sua vida. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o porvir poderá nos afastar do amor desse Deus. Oh, eu sinto Jesus nessa noite, irmão. É o 8º dia, é o 300, tá? E no 300 é o 8º dia que nós vamos entrar nesta noite, profetizar nesta noite. Talvez você, olhe para mim, talvez você está esperando os céus trabalhar, mas Jesus uma vez deu uma resposta porque ele curou alguém. E alguém diz: olha, não pode curar porque hoje é sábado. Aí ele dá uma olhada e diz assim: ó, fique tranquilo, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Nesta noite, enquanto nós estamos aqui, Jesus está trabalhando ao nosso favor. 300 da harpa cristã. Jesus se vem, do céu em glória ele vem, Ecoa nova pelo mundo além, ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Solte a voz. nossa esperança é Sua vida, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz
luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, os mortos esperando estão. O grande momento da ressurreição e do sepulcro, em breve se levantarão. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, do céu cercado de esplendor, aniquilando da corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Só os irmãos. Jesus sim. Você, irmã, glorifica ao Senhor. Cante não, irmã, dá glória a Deus. Quem é para cantar é os irmãos. Se todas as coisas vêm depressa transformada em glória a Deus, Jesus em breve vamos lá todos juntos. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Só as irmãs. Jesus sim vem. Você, ó varão, dá glória a Deus. Agradeça ao Senhor por esta noite. Ao Rei de coração, Aleluia. ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua. Declare isso, irmão, e fique em pé, se coloque em pé. Solte a tua voz, nós aguardamos. Nós aguardamos Jesus ainda. Jesus ainda, até a luz da manhã. Vamos lá. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã raiar. Você pode aplaudir ao Senhor, amado. Glória a Deus. Nós vamos fazer a leitura da palavra. Presbítero Cleito estará fazendo a leitura da palavra, estará orando, e logo em seguida permaneceremos em pé com o nosso louvor, tributando a Deus um cântico de adoração.
Graça e paz, irmãos. Abra em Salmos. Salmo 127. Salmos número 127. Vamos ler apenas 2 versos deste salmo. O livro de Salmos é talvez um dos mais fáceis de encontrar, né? Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Feche os seus olhos. Bendito Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por este dia que o Senhor nos deu, ó Pai, com as tuas bênçãos, com as tuas misericórdias, a tua graça, Senhor, que nos alcança em todo momento, ó Pai. Aqui estamos essa noite para te honrar, para te agradecer, para bendizer o teu nome e louvar ao Senhor, porque tu és digno de toda honra e de todo louvor. Pai querido, continua conosco, nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus, amém. Aleluia. A graça e a paz, igreja. Quem está feliz está aqui essa noite, querido? Aleluia. 8º culto do janeiro profético, querido. Esse dia está consagrando o mês de agosto. Eu não sei o presbítero Manuel, mas eu estou aqui pedindo para o mês de agosto, porque vai ser o culto do rádio. Eu sei que tem a festa do arroio. Eu não sei, querido, cada dia que você está passando aqui, querido, cada semana que nós está aqui passa um mês. Aleluia. Eu não sei qual mês que você pediu a tua bênção, mas nos 8 meses eu pedi: Senhor, se você não me abençoar em janeiro, Senhor, eu espero em fevereiro, Pai. E se não acontecer em fevereiro, Senhor, eu espero em março, em abril, maio. Assim vai, querido, porque não é o nosso querer, é o querer do Senhor, querido. Eu não sei como você chegou nessa noite aqui, querido, mas o Santo do Santo está nesse lugar, querido. Aleluia. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Oh, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aumente, Senhor, aumenta a sua presença sobre nós. Aleluia. Declara no fundo do teu coração, igreja. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo, não sei mais me
não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Erga tuas mãos lá no alto e declare: glória. Viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, aleluia, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Levanta tuas mãos para o alto, querido. Feche os seus olhos. Aleluia. Aquele que pisou no santo dos santos, querido. Aleluia. Ele não vai mais no bar, pastor. Aquele que pisou no santo do santo, ele não vai mais na balada, porque o santo do santo vive nele. Aquele que pisou no santo do santo, Rafa, ele não vai mais se drogar, porque quem vive nele é Cristo, querido. Aleluia. Aquele que pisou no santo do santo, ele não vai mais se prostituir, querido, porque o santo do santo vive nele. O santo do santo reina nele. E o santo do santo está nesse lugar aqui essa noite, querido. Oh, aleluia. Oh, quem já pisou? Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Aplauda bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós estamos consagrando o mês de agosto no nosso janeiro profético. É o nosso 8º culto nesses 7 cultos que se passaram, homens e mulheres, através da mensagem pregada, cantada, ministraram sobre as nossas vidas, ministraram sobre as nossas famílias,
sobre a nossa casa. E hoje nós vamos estar consagrando. Nós não fizemos a chamada do mês de agosto. Deu um probleminha no meu celular e agora que eu lembrei que eu não fiz a chamadinha. Mas nós vamos consagrar. Com chamada ou só chamada, nós vamos consagrar o mês de agosto. Amém? Nós vamos abençoar a sua casa, a sua família, a sua finança, o seu celeiro, a sua saúde. Nós vamos pedir a bênção de Deus, que a bondade, a misericórdia, a paz possa te seguir todos os dias da sua vida. E aqui nós temos pedidos de oração. A diaconisa Rosana pede as orações pela sua família, pois hoje faleceu um seu primo. Vamos estar orando para que o Senhor possa confortar também. A família do pastor Valmir está enlutada também. Hoje também perderam um ente querido. E o Senhor sabe como consolar. Solte a mão, larga o banco, pega o dedo do profeta e coloca bem no rosto do seu irmão e diga assim: se prepare. A minha voz, ela é profética. E eu quero profetizar sobre a tua vida o sobrenatural de Deus. Na tua casa, na tua família, eu quero declarar que esse ano Deus tem algo sobrenatural para fazer ao seu favor. Não tem demônio, não tem trevas, não tem inferno que vai te impedir, porque Deus está guerreando a sua luta. Presbítero Maurício, vem fazer esse clamor. Presbítero Maurício, irmão, tem gente que está pela primeira vez aqui hoje. Com todo respeito, eu aprendi que clamar não é assim não, ó. Eu aprendi não é clama aí, clama, e eu ficar olhando para o Anderson assim não. Nós vamos agora clamar. Agora nós também temos novos convertidos que não sabem o que é o nosso mundo ainda. Você vai aprender isso, tá bom? Abre a tua boca. A Bíblia diz assim, ó: se você não clamar, a pedra vai clamar por você. Vai ficar feio, irmão. Abre a tua boca, usa a autoridade, levanta a tua mão, começa a clamar ao Senhor nesta hora. Deus abençoe, Senhor. Graças a Deus, igreja. Clamamos ao Senhor. Senhor Deus e Pai amado, Deus eterno e glorioso, Senhor, estamos neste momento clamando por Ti, ó Deus querido. Estamos, Senhor, levantando as nossas vozes, ó Pai, para Te louvar e Te agradecer. Sabemos, ó Deus querido, que o Senhor é o Deus que tudo vê e tudo pode fazer, que os seus ouvidos não estão agravados, que suas mãos não estão encolhidas, ó Deus querido. Pai amado, aqui tem um aprisco clamando pela sua presença, chamando por Ti, ó Pai, chamando a Ti, ó Deus querido, pedindo a Ti, ó Deus da glória, o socorro necessário. Pai, em o nome de Jesus, que nesse mês, ó Pai, nós estamos aqui orando, Pai, o mês, o 8º mês, o mês, ó Pai querido, que nós cremos, ó Pai, que a sua presença é real. Pai querido, em o nome de Jesus, que o Senhor possa estar derramando do seu poder, derramando, ó Pai querido, da sua glória. Pai, em o nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Deus do céu, que o Senhor joga por terra todo o mal, todo o impedimento, toda palavra contrária, toda arma forjada. Em o nome de Jesus, fortalece, ó Deus querido, ressuscita, Senhor, os sonhos, guarda, Senhor, os Teus servos. Em o nome de Jesus, Pai, abre as portas, ó Deus, abre as comportas dos céus, abre os caminhos. O Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, o Senhor nos restaura. Senhor, edifica, Pai, a nossa casa. Pai, em o nome de Jesus, que haja cura, meu Deus, que haja restituição, meu Deus. Ó Deus querido, que haja presença divina, Deus da glória. Que o Espírito Santo do Senhor vai quebrando todo laço, vai jogando por terra todo embaraço, vai jogando por terra mentira, vai jogando por terra incredulidade. Pai, que o Senhor possa se fazer presente em nossas vidas. Senhor, continua abençoando a sua igreja, continua abençoando o seu povo. Vai nos lares, ó Deus da glória, vai nas biqueiras, vai nos hospitais, ó Deus querido, nos manicômios, vai nas vielas, ó Pai, vai nos becos, vai nos falando, Deus querido. Vai, Senhor, no nosso lar, Deus da glória. Entra dentro daquela casa, meu Deus. Limpa, Pai, toda a sujeira em o nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Pai, a vitória nossa em o nome de Jesus. Amém.
seu irmão e declare: tem bênção de Deus sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Abraçou um, abrace mais um, querido. Sai do teu lugar e declara vitória. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Podem se assentar, amados. Maravilha. Amém. Nós chegamos na metade do culto, tá, irmão? O barquinho já chegou na metade. Nós vamos chegar do outro lado. Como que é o nome da cidade mesmo que Jesus estava indo? Gadara. Nós vamos chegar lá em Gadara porque tem coisas de Deus lá em... pastor, mas lá em Gadara tem um endemoniado. Fique tranquilo que vai chegar Jesus, o barquinho lá do outro lado, em o nome do Senhor. Amém? Irmãos, nós temos um testemunho para ser ouvido. Diaconisa Sandra, ela tem uma oportunidade para estar testificando. O porquê que eu não posso proibir de dar esse testemunho? Que é algo que Deus fez maravilhosamente, tá, irmão? Então você precisa ouvir o que Deus fez em o nome de Jesus. Eu acho que ele estava vindo aqui, Sandra. Ela não tem coragem de ver. Pode ser? Graças e paz, irmãos. Irmãos, na verdade o testemunho não é meu, tá? Eu vou estar chamando aqui na frente a minha filha, a Isis, e o meu genro, Paulo, tá? Porque o que eu vou testemunhar aqui é sobre a vida deles, porém ela disse que não tem condições de segurar o microfone, que ela ia gaguejar, que ela ia tremer. Mas assim, irmãos, para quem conhece a minha família, né? Tem uma grande maioria de irmãos aqui que sabe, né, de tudo que nós vem passando há alguns anos. E há 7, 8 anos atrás, a minha filha, ela estava afastada dos caminhos do Senhor. Eu acho desviado uma palavra muito forte. Ela estava afastada dos caminhos do Senhor e ela conheceu o Paulo. Foi tudo muito rápido, eles começaram a namorar e logo casaram. Irmãos, para minha surpresa, o Paulo, eu posso contar, ele era pai de santo. E eu não vou mentir para vocês. Eu fiquei indignada. Cheguei a questionar Deus em alguns momentos, né? Senhor, se ela já estava afastada, sozinha, e agora? E foi o que aconteceu, irmãos. Logo de imediato, em vez do Paulo vir com nós para os caminhos do Senhor, a Isis foi com ele. E foram 3 anos, irmãos, de muita luta. Ela e ele no centro. E eu sempre fazendo a seguinte oração: Senhor, a tua palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Eu não consigo entender aonde isso vai cooperar. Porém, eu sirvo um Deus de propósito. Tudo na minha vida e na sua vida tem um propósito. E eu comecei a orar e disse para o Senhor: Senhor, o teu propósito é a salvação do meu genro, porque não pode ser o contrário. A palavra do Senhor também diz que o Senhor não quer que ninguém se perca. Então não era do querer do Senhor que minha filha se perdesse. E, irmãos, foram 3 anos muito difíceis. Muito difícil. O inimigo tentou de muitas formas nos afrontar, porque quanto mais nós orávamos, mais postagem para nos entristecer. Porém, para a honra e glória do Senhor Jesus, de 1 ano e meio mais ou menos para cá, a minha filha se firmou com Deus. Ela voltou para os caminhos do Senhor.
O meu neto nasceu para alegrar mais ainda a nossa família. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu genro está mais crente do que nós. Ele está indo congregar com o Anderson no Zé Menino por uma questão de distância. Porém, ele disse que não tinha um carro para ir na igreja. E para completar a obra, porque Deus é Deus de obra completa, ontem o Senhor deu um carro para eles. Então agora vai ficar mais fácil. Eu só não sei como que nós vamos fazer, se você leva para lá, se nós traz para cá. Mas o importante é que ele agora faz parte do corpo de Cristo. E como Deus é Deus de obra completa, eu creio que em breve ele vai pedir o batismo, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade. Maravilha. Irmãos, levanta as mãos aqui para o Paulo. O nome delas é meio diferente, eu não sei se ela é Isis ou Iris. É Isis? É a Isis. Levanta as suas mãos aqui. É porque ela tem uma irmã que também chama Iris agora, né? Ela é Isis. Diga assim, irmão Paulo, Isis, esta igreja está orando por vocês. Esta igreja está abraçando vocês. E em nome de Jesus, aquilo que o diabo tentou roubar, destruir, Deus vai restaurar e colocará júbilo de alegria nos vossos lábios. Eu quero pedir ao Claudemir para dar um abraço no Paulo. E quero pedir para a diaconisa Andressa dar um abraço na Isis. Que Deus abençoe o Paulo. Olha o que lindo, irmão. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Olha o que lindo. Eu ouvi uma frase aqui. Pastor, o senhor nunca ouviu isso? Já ouvi, mas nunca tinha entrado na minha cabeça, tá? Eu também estou aprendendo todos os dias. Ainda hoje eu tive com o Cleito. Eu disse lá numa reunião que eu tenho que se sentar para aprender. Eu ouvi uma frase aqui que fariseu, como que é? Fariseu gosta de fariseu. Eu ouvi essa frase domingo sendo pregada aqui. Fariseu gosta de fariseu. Enquanto os fariseus estão dizendo por aí, Deus está trabalhando. Meu irmão, porque aí dentro de um terreiro de Umbanda e tirar um pai de santo, é só o poder de Deus para fazer isso. É só o poder de Deus para fazer isso. Existe um grande homem de Deus por aí que diz assim que isso é para aplaudir de pé, irmão. Isso é para aplaudir de pé, querido. Eu estou pegando o vácuo dele, eu não sei se vocês sabem quem é, mas aplaude, irmão. Além de aplaudir, glorifica a Deus. Porque enquanto você diz não consegue, Deus está trabalhando. Enquanto você diz não vai acontecer, Deus está salvando. Oh glória, amém, podem se assentar. Hoje é terça-feira, eu preciso aproveitar isso, viu, Valmir? Agora em nome de Jesus, irmão, não atrapalha. Se você é fariseu, não encosta perto dele. Entendeu ou não? Porque uma das coisas terríveis é quando o novo convertido começa a se aproximar na igreja. E aí os fariseus já chegam logo perto dele. Sabe isso? Conhece isso? Não, ele precisa conhecer Jesus. Ele precisa saber o poder de Jesus. E já está desfrutando. O Anderson me disse um dia que ele não perde um culto. Vai andando, pega a biblinha dele. O Anderson testificou isso, viu, Paulo? Você pega a biblinha e vai andando para a igreja. Amém? Irmãos, eu quero apresentar nesta noite a Michele e a sua filha Laiane. Fique em pé, Michele, por gentileza. A Laiane, nós o conhecemos. A Michele congregou conosco um tempo. Ainda lá na Santa Paula ainda. É parente da missionária Renata, do Claudemir, tá certo? É sobrinha e cunhada. E é uma alegria nesta noite nós estamos recebendo esta família. Como nós vamos receber nesta noite? Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Voltem sempre, traga mais gente, se quiser. Só as irmãs, se quiser. Então levanta da irmã, vai lá e dá um abraço agora, enquanto os irmãos dizem, se quiser. Só duas irmãs. Que coisa feia.
Olha que exemplo ali, ó, 75 anos. É isso? É. Está indo lá dando um abraço. Se esse abraço não tiver graça, quem ama essa obra, diga glória a Deus. Você ama mesmo? Ama mesmo? Quanto tempo faz que você não dizima? Responde para você. Ah, eu amo, mas quanto tempo faz que você não dizima? Quanto tempo faz que você não entrega a sua oferta? Quando nós amamos, nós demonstramos o nosso carinho. Talvez se eu fosse perguntar para os nossos tesoureiros que estão aqui, eles dariam uma lista extensa. A Bíblia diz assim, irmão: honra ao Senhor com as tuas fazendas. O que é honrar? É você colocar Deus em primeiro lugar. Continue fazendo isso se você faz, e volte a fazer se você deixou de fazer. O único prejudicado em toda a história é somente você, porque há uma legalidade que você abre para algumas situações acontecer sobre a sua vida. O devorador, o migrador, o usurpador e o destruidor se levanta. Nós vamos recolher as nossas ofertas. Enquanto isso, a irmã Cristiane, que é a levita nesta noite, vai estar louvando a Deus com 2 cânticos. Se houver dizimista, Anderson mudou, tá? É lá na esquerda agora, tá bom? Não que a gente seja de esquerda, mas agora é lá na esquerda, tá? Se houver dizimista, eu convido você a estar vindo aqui à frente. Você que queira contribuir, existe a nossa chave Pix. Dá um clique aí, Davi, fazendo o favor. Dá um clique, apaga aqui a chave Pix. E também as laterais da igreja nós temos os nossos QR Code, aonde você pode estar contribuindo. Rapidinho, irmão, para depois nós entrarmos na palavra e já sermos abençoados. Se você entrou no propósito, querido, da oferta para nos ajudar que nós lançamos, só ontem nós pagamos quase R$6.000, tá? Alguns irmãos têm sido fiel, alguns irmãos têm contribuído, me ajudou muito ontem, tá? Para mim pagar algumas contas que nós tínhamos. E se você entrou naquele propósito nosso, que você fez de R$100, de 200, de 500, de 300, procure o Tiago ou o Claudemir, que estão aqui na frente. Dê aí uma posição para que você possa nos ajudar. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero pedir ao Claudemir Ferrari, estará orando. E eu quero pedir ao presbítero Francis para receber os dízimos dos nossos irmãos. E em seguida a irmã Cristiane já entra cantando. E logo após o Anderson já pode assumir, estará ministrando a palavra nesta noite. A graça e a paz, irmãos. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos livrado da cilada do inimigo, Pai. Que não seja diferente hoje, que nós possamos, Senhor, se alimentar da sua palavra, que sairemos daqui, Senhor, mais protegido de Ti, porque sabemos que o Senhor tem nos escolhido, tem nos guardado, tem nos livrado de tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai. Tem nos chamado, tem nos confortado, Pai. Abençoa, Senhor, a todos que estão aqui, aqueles que vão ouvir a Sua palavra, aqueles que ficarem em casa, que o Senhor é o Deus do perto e o Deus do longe, que o Senhor vá até lá, ó Pai, e abençoa cada um, ó Pai, porque todos nós somos necessitados, ó Pai, necessitados da Sua presença, da Sua autoridade na nossa vida, Pai. Nos abençoa, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz, amém? Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço
a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia!
o Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Aleluia. Com a permissão do pastor, eu gostaria de pedir que os irmãos colocassem em pé. O Senhor vai falar contigo nesta noite, você crê? Aleluia! Não te darei guerras impossíveis de vencer. Eu tenho um processo para cada guerreiro e te avaliando decidi fazer um pouco mais com você, exigir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. E quando perceber que não vai suportar, que o ponto final acabou de chegar, na guerra eu te sustento pra você lutar. Aleluia! Glória a Deus! Resistir um pouco mais de você, do processo um pouco mais, dessa dor um pouco mais. Sei que você suporta um pouco mais. Não é que eu goste de provar você, é que tem guerras maiores pra vencer. Tudo é necessário para te fortalecer um pouco mais. Resista um pouco mais, fique firme um pouco mais. Receba a estrutura para guerras futuras. Suporta o processo um pouco mais. Resista um pouco
eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Graças a Deus, igreja. Aproveitando você de pé, abra sua Bíblia em Salmos de número 143. E depois você abra em Gênesis, capítulo de número 26 e versos 22. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na presença do Eterno, ao pastor Marcos, que mais uma vez me confia esse púlpito, esse microfone. Deus continua sendo fiel. Se não tivesse a pregação da palavra nessa noite, Deus já esteve operando aqui de maneira grandiosa. Eu fico muito feliz por tudo que foi falado aqui pela irmã Sandra, o irmão Paulo, que está lá atrás. Eu disse ao irmão Paulo há uns 2 meses que tem uma Bíblia lá que ele ainda vai usar muito ela. Eu presenteei com uma Bíblia e, como o pastor Marcos disse, às quintas-feiras, Pedro, Tiago e João, às vezes está lá no Zé Menino. E o irmão Paulo está fazendo o papel de Pedro lá. Ele não falta uma quinta-feira, ele está lá conectado com Cristo e continua firme, meu irmão. Porque Deus, Ele vai fazer muitas coisas na tua vida. Eu estou muito feliz de estar aqui. Fazia tempo que eu não vinha de terça-feira. Estou até meio perdido. Está entregando dízimo ali agora. Para quem não sabe, eu tenho trabalhado, né? Às segundas, terças e quartas. Estou dando aula num projeto infantil da prefeitura. Por isso que eu não estou aqui de terça. Sinto muita falta. Afinal, o pouquíssimo de conhecimento que eu tenho não foi através da faculdade somente, foi principalmente das palavras que saem desse púlpito nos cultos de ensino. Então, você que tem vindo, continue vindo, porque será muito útil para o teu crescimento. Todos encontraram? Diz assim, 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois é o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. Eu vou ler mais uma vez. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guia-me por terra plana. Vá lá agora em Gênesis, capítulo de número 26, versos de número 22. Gênesis capítulo 26, versos 22. Diz assim: E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou aquele lugar Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Deus soberano e eterno, eu te agradeço e te glorifico. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e te glorifico porque o Senhor pode todas as coisas. Pai, uma vez mais estou aqui para ser um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa falar através da minha vida. Tudo que o Senhor já propôs aí no céu, derrame sobre a tua igreja nessa noite. Que esse culto seja um culto de avivamento espiritual. Que nós venhamos a sair desse lugar muito melhor do que nós entramos. A tua palavra nos direciona e nos fala que na tua presença até a tristeza é obrigada a saltar de alegria. Então todos aqueles que entraram tristes nessa noite, desanimados e pensando em parar, eu tenho a certeza e na autoridade do nome de Jesus, sairão daqui muito melhores do que entraram, Pai. Que o Senhor possa ficar conosco até o final desse culto. E que através de tudo que acontecer aqui, Pai, que eu venha diminuir e o Senhor crescer. E que o teu nome venha a ser glorificado. Fica conosco, Senhor, e fala conosco em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Deus é bom.
também estou feliz pela vida da irmã Michele, que está aqui nessa noite, sua filha, também é ali da onde eu vivi a minha vida inteira, ali do Jardim Ana Célia. Que Deus possa te abençoar em todo o tempo. Irmãos, esses salmos que eu li, eu creio que alguns receberam essa mensagem hoje de manhã. Deus confirmou a mensagem que eu irei ministrar aqui através desse salmo. Quase todos os dias o pastor Marcos faz ali um devocional e ele manda algumas mensagens, e chegou para mim esse salmo. E eu pedi uma confirmação de Deus, e eu tenho orado em alguns textos. Ontem, quando eu cheguei do trabalho, às 10 horas da noite, eu sentei ali no lugar que eu fico, tiro um tempo com Deus, peguei a Bíblia e comecei a ler e pedi direção a Deus, falando: Senhor, o que o Senhor quer falar para a tua igreja? E ali eu escrevi algumas coisas, fiz algumas anotações, e hoje logo pela manhã chegou uma mensagem do pastor Marcos, e essa mensagem dizia que nós precisamos estar sendo guiado pelo eterno Deus nas nossas vidas. E isso só confirmou o que Deus já tinha colocado no meu coração. E nessa noite eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que aqui desse altar, durante todos esses cultos que tiveram, homens e mulheres foram profetas de Deus na vida de cada um de vocês. Hoje nós estamos consagrando o mês de agosto. E para muitos aí no mundo, Tiago, é o mês das bruxas. Mas para nós é o mês que Deus vai operar de maneira poderosa. Então, se eu pudesse te dar um conselho nessa noite, não fique quieto, não fique de boca calada, afinal quem faz o culto é você. A partir do momento que Deus começar a falar, comece a dar glórias a Deus, comece a agradecer Ele por tudo que Ele tem feito. E nessa noite nós entenderemos que para que o nosso ano, o ano de 2026 seja diferente, nós precisamos fazer algumas coisas que talvez no ano de 2025 passou desapercebido. E a principal delas é não esmorecer quando houver dificuldade. A principal coisa que nós vamos aprender nessa noite é que mesmo em tempos de crise, em tempos de seca, em tempos de escassez, nós precisamos entender que Deus ainda continua no controle, que Deus não saiu fora do trajeto, e é só nós termos um pouco de paciência, porque se o teu milagre ainda não aconteceu, fica tranquilo, na estação certa Ele vai entregar o teu milagre em nome de Jesus. Eu quero aqui contar a história de um homem chamado Isaac. Esse homem que é considerado um dos nossos pais na fé. E a história de Isaac começa lá atrás, na Mesopotâmia antiga, através do seu pai. Abraão, quando ele estava ali na sua meia-idade, ele recebe um chamado de Deus, presbítero Francis. E esse chamado é que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, largar toda a idolatria do seu pai Terá e para um lugar que Deus ainda iria mostrar para ele. Mas quem confia em Deus não tem que saber o caminho, é só acreditar que Deus está no controle. E foi assim que Abraão fez. Eu não sei se de madrugada, não sei se à noite ou ao entardecer, ele pegou a sua roupa, a sua esposa, o seu sobrinho Ló, e decidiu ir para uma chamada divina. Abraão ele começa a sua história, e no meio dessa história acontece uma coisa, vocês entendem bem, sabem. Ló aparta de Abraão, um vai para um lado, o outro vai para o outro, mas mesmo assim Abraão continua sendo abençoado. No capítulo 12, ele tem mais uma visão de Deus, e Deus diz para ele que ele seria o pai de multidões, que do ventre da sua estéril mulher chamada Saraí nasceria um menino, e esse menino faria diferença. Mas no meio da história, Abraão quis dar um jeitinho brasileiro, que todos nós tentamos dar no meio da história. Ele decidiu encurtar o tempo da bênção, Sandra, e nasceu Ismael. Mas quem tem promessa, a promessa vai se cumprir. Mesmo que demore, mesmo que você erre por um momento, Deus ainda continua com os olhos estendidos sobre a sua vida. O filho da promessa não era Ismael, afinal Ismael tinha um outro compromisso com Deus. O filho da promessa era Isaac. Isaac nasce. Ele nasce em um tempo onde a sua mãe não poderia ter filho, a não ser que fosse um milagre de Deus. Mas Isaac nasce, porque quando Deus fala, está falado, quando Ele escolhe, está escolhido, e quando Ele promete, Ele cumpre. Com Deus não tem erro, é só vitória, como diz a canção.
Isaac vai nascer. E depois que Isaac nasceu, Abraão tem mais um encontro com Deus. E esse encontro com Deus não foi tão feliz, presbítero Wesley, como no primeiro. Esse encontro com Deus foi Deus falando para ele: sabe aquele menino, Abraão? Aquele que eu disse que nasceria do ventre de uma estéril. Aquele que é o filho da promessa e aquele que nasceu para fazer a diferença. Eu creio que o diálogo deve ter sido triste demais para Abraão. Mas Abraão, como um bom crente, aceitou a proposta. E Deus disse: sai da sua casa. A viagem é de 3 dias. E quando eu te mostrar o local, você vai imolar o seu filho. Abraão arruma a mala, pega o cutelo e sai na estrada, rumo ao Moriá, rumo à morte do seu filho, o seu único filho. E aqui nós começamos a aprender algo importante para as nossas vidas. Às vezes, Deus vai te pedir algo que você não está disposto a entregar. No decorrer da nossa vida e da nossa chamada, missionária Aline, Deus vai fazer pedidos para nós que de início, presbítero Francis, vai nos entristecer, mas no final nós vamos entender que era necessário passar por tudo aquilo ali. Era necessário aceitar a proposta de Deus e o convite, porque no final da história nós vamos entender que a mão de Deus em todo o tempo foi sobre nós, que a mão de Deus em todo o tempo teve cuidando de nós. E pastor Valmir, não adianta recusar, porque se recusar vai ficar pior. O melhor é: eis-me aqui, Senhor, aqui está o teu servo, e eu farei a sua vontade. Abraão sobe, presbítero Maurício, e ele vai diante do monte. E aqui há algo importante, eu já falei aqui, mas não custa repetir. Os 3 dias de viagem que Abraão vai com o menino, ele não fala nada, França. Ele não reclama, ele não diz o que iria acontecer, ele não fala assim: eu estou com pena do menino. A Bíblia diz, presbítero Manuel, que ele vai quieto. Ele sai de casa quieto e chega calado. Mas 3 homens que acompanhavam Abraão, antes de chegar no pico do monte, lá na ponta do monte, ele fala para Eliezer o Damasceno e os outros 2 servos: espere aí, eu vou subir lá no Moriá e daqui a pouco eu desço com o menino. Você não entendeu. No começo da história, Deus disse: sobe com o menino e mata ele. Mas no capítulo 12, pastor Marcos, uma promessa tinha sido feita. Qual promessa? Eu serei contigo, Abraão. Você vai ser pai de multidões. Aonde você for, eu irei contigo. Então, é isso que o crente deve fazer. Ao invés de se apegar no negativo, se apegue sempre na promessa. Era pai de santo, mas agora está na presença de Deus. Era traficante, mas agora prega a palavra. Era um bandido, mas agora diz que Jesus cura, salva, liberta e ainda leva crente para morar no céu. Ele não fala nada, Wesley. Ele não reclama. Mas quando está próximo da dificuldade, aí ele confia um pouco mais, Michael. Ele diz: Eliezer, me espera só um pouquinho, eu vou subir. Mas a promessa que Deus fez lá atrás é que esse menino vai ser pai de uma grande nação. Então a história não acaba aqui. E nessa noite eu começo a mensagem, queridos, dizendo para você: talvez você iniciou esse ano achando que o teu ministério seria uma derrota total esse ano. Que os dons que um dia você executou na casa de Deus tinham parado de funcionar. Que aquela família que por um momento terminou o ano de 2025 destruída, o 2026 seria pior ainda. Mas eu vim aqui para te dizer nessa noite: entenda a sentença. O Moriá não vai ser o teu fim. Eu vou repetir: o monte do sacrifício não vai ser o teu fim. Presbítero Anderson, como assim? Me explica melhor, eu te explico. Deus, ele não vai deixar você morrer antes que as promessas dele se cumpram na sua vida. Ele não vai deixar você padecer, porque o crente não nasceu só para sofrer. O crente não nasceu só para chorar. A Bíblia diz que a alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
O teu sofrimento Deus tem visto lá de cima, e Ele tem pegado as suas lágrimas. Sabe aquela madrugada que você olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém? O Espírito Santo está do teu lado, te pegando no colo todos os dias. E quando você pensa em parar, aí aquela vozinha doce vem no teu ouvido e diz assim: meu filho, não para não, eu ainda sou contigo, a minha promessa ainda está de pé, continua firme, não aconteceu ainda, mas eu estou te provando para ver até onde você vai chegar. Então, meu irmão, eu te dou um conselho nessa noite: esse choro que está caindo do seu rosto nessa noite será o último de tristeza. Como uma voz profética eu digo aqui: Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer coisas poderosas, e ainda esse ano você vai subir nesse altar e vai dizer: Deus é comigo. Oh glória, oh glória a Deus. Eles descem o monte e a história continua. Isaac se casa, Rebeca aparece na história, e a fome bate pela primeira vez. 85 anos antes dessa fome que passou Isaac, o seu pai Abraão passou por uma fome terrível também. E a fome dos tempos de Abraão, ela provou algo, e ela fez aquele menino, que na época era um menino talvez, entender que mesmo em tempo de crise, Deus não sai do controle, presbítero Creito. E aqui, Isaac passa pela mesma situação. Isaac, a terra que ele vivia, começou a passar por uma fome gigantesca. E aí ele desce para uma terra chamada Gerar. E ele fica naquele lugar por um momento. Ele fica naquele lugar, ele faz ali a sua estadia. E naquele lugar ele começa a visualizar algumas coisas, Maicon, que eu e você no decorrer da caminhada começa a visualizar. Isaac não estava vivendo um momento de alegria sublime, França. Isaac não estava vivendo um momento de apoteose, Adriele. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele estava passando por um momento de provação. E olha que engraçado que é. O medo, a crise, a insegurança, todas as dificuldades que chegam até nós, o nosso desejo carnal e humano quer que nós vamos para o lugar mais cômodo. E o lugar mais cômodo da época era o Egito. O lugar mais cômodo da época era descer até o Egito e se apossar daquele lugar, porque lá tinha fartura, lá tinha alegria. Mas o mesmo Deus que falou com Abraão, falou com Isaac também. Porque Isaac era a continuação da promessa, Claudemir. Os teus filhos, pai, é a continuação da tua promessa. Talvez você, oh glória, talvez você pensa: ele não está comigo aqui hoje, ele ainda não serve a Deus, ele ainda não se conectou com Cristo. Mas fica tranquilo, a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está na tua geração. Deus nunca fracassou, Wesley. Deus nunca perdeu uma batalha. E o lugar mais fácil era ir para o Egito. Mas a voz de Deus diz para ele: Isaac, fica aqui em Gerar, porque é aqui que eu vou te abençoar. E aqui nós aprendemos algo magnífico. Nós aprendemos que quem faz o milagre não é o lugar que nós estamos. Quem faz o milagre é a presença de Deus nas nossas vidas. Oh glória. Eu vou repetir para você entender melhor. Eu creio, digo eu, não diz a Bíblia, Rafael, que Isaac ficava todo dia na frente da sua casa ali, e ele olhava, pastor Marcos, as caravanas passando para ir para o Egito. E talvez olhavam para ele, Cleito, e tirava sarro. Dizia assim: ei rapaz, até quando você vai ficar aí passando fome? Até quando você vai ficar sofrendo aí? Até quando você vai ficar aí nessa de crente, rapaz? Até quando você vai ficar dando murro em ponta de faca? E Isaac
lá no cantinho junto com Rebeca. Talvez tinha dias que o coração dele apertava, porque é natural do ser humano. Mas tinha algo mais forte dentro dele que dizia: o mesmo que foi com meu pai vai ser comigo aqui. O mesmo que foi com meu pai lá atrás vai me abençoar aqui nessa terra. O que importa não é o lugar, o que importa é se Deus está no controle da situação. Ei, quando Deus está no controle da situação, querido, pode vir o inferno inteiro te pegar, pode vir diabo, pode vir capeta, pode vir o próprio Satanás, porque Deus, o próprio Jesus gritou e disse: essa é a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Pode vir quem for, que não vai te sucumbir. Isaac continua naquele lugar, e eu anotei aqui no capítulo 26, no versos 3, se você puder abrir a sua Bíblia, quem tiver lá no som me ajuda, vai dizer assim: peregrina nessa terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência te darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, o teu pai. Querido, talvez o tempo que você está vivendo é um tempo hostil, é um ambiente que você não queria estar, é um ambiente que te faz mal, é um ambiente que só te traz problema, é um ambiente que te traz pensamentos do passado e que faz você ter náuseas. Talvez tem pessoas aqui, presbítero Wesley, nessa situação, a mesma situação que Isaac estava passando, porque aquela terra, para todos os povos que estavam ainda morando ali, era uma terra de ruína, era uma terra de problema. E sabe o que era mais fácil Deus fazer nessa situação? Para mim e para você, que pensamos só com essa cabeça aqui, o mais fácil seria: vai para o Egito, me tira do problema. Se o filho está usando droga, olha, leva a biqueira para longe da minha casa, que aí ele não vai ter como ir lá. Se tem alguém que ainda se prostitui, leva quem se prostitui para os outros lados, porque aí vai ter menos problema. Mas aí Deus vem na contramão, Wesley, e nos mostra o contrário. Eu disse atrás que o lugar não é o problema, o problema é o ambiente que você constrói. E eu faço uma pergunta nessa noite: que tipo de ambiente você tem formado no meio que você rodeia? Sabe por quê? Porque Deus, Ele não quer tirar você do meio do problema. Presbítero Anderson, como assim? Deus é sádico? Não. Você vai entender e talvez você vai dar o maior glória que você já deu. Deus não quer te tirar do problema, Ele quer fazer um milagre, Sandra, no meio do problema. Ele não vai levar, você está morando de aluguel, está sendo despejado, Ele não vai dar uma casa de presente para você lá no Dama, para ficar tudo bem. Não, pelo contrário, Ele vai mostrar para os moradores da tua vizinhança que Ele é contigo, e Ele vai fazer um milagre, para que todos vejam que Deus é fiel na sua vida. Para que eu vou para o Egito? Se Deus tem gente para converter lá em Gerar. Oh glória! Parece um paradoxo, pastor Valmir, mas hoje os crentes estão querendo a comodidade, a facilidade, Maicon. Chave, portas abertas. Mercantilistas da fé estão fazendo um barulho gigantesco com o evangelho, mas ei, nem sempre o barulho tem Deus no centro. Oh glória! Oh glória! Nem sempre o alvoroço tem a presença de Deus. Possa ser que esteja um fogo estranho no altar. Ah, presbítero Anderson, o senhor está falando isso aí porque a igreja que o senhor dirige
não tem mais que 50 pessoas. É verdade, não tem mesmo. Talvez não tem mais de 40. Eu assumo isso. Não tem quantidade, mas o macumbeiro está sendo salvo naquele lugar. A prostituta levanta a mão lá nos domingos e diz assim: eu parei de ir para a balada e agora no domingo eu vou para a igreja. Oh glória! Não tem quantidade talvez, mas no dia mau, aquela historinha que Jesus contou, o homem fez a casa em 3 terrenos diferentes. Quando vinha a tempestade, tenha certeza, irmã Michele, aqueles lá estão firmados na rocha, que vai vir o vento, vai vir a água, vai vir o problema, e ele vai continuar dizendo: eu continuo servindo a Deus. Oh glória! Oh glória! Você, eu, nós queremos evitar a pressão, pastor Valmir. Quanto mais fácil, melhor. Mas Deus, Ele quer revelar o propósito no meio da pressão. A história continua. E a história continua. E no capítulo 26 e versos 12, eu vou ler para ganharmos tempo. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aqui é um segredo importantíssimo. Eu estou aprendendo a mexer com isso aqui, viu, Wesley? Eu me perco todo. Aqui é um segredo, diácono Claudemir. Vai dizer que Isaac, ele colheu 100 por 1. Só que no início da mensagem, no início do capítulo 26, Wesley, vai dizer que Gerar passava por um momento de fome. É isso mesmo que está dizendo? Vamos lá. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E aqui eu aprendo que mesmo em tempo de crise, Deus vai fazer diferença na sua vida. Eu não quero saber se quem está no governo é fulano de tal. Eu não quero saber se o Bolsonaro vai sair da cadeia e vai novamente governar. Que bom seria, mas eu não preciso somente disso. Não importa se é o fulano de tal que está no governo, ou se é a direita, ou se é a esquerda, ou se é o centro, não importa. Presbítero Anderson, o que importa é o estar conectado com aquele que está sentado num alto e sublime trono. Aquele que está sentado num alto e sublime trono. A direita é corrupta, a esquerda também, o centro também, mas aquele que está lá nesse momento, e os anjos estão dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É para esse que você tem que agradecer e confiar todo dia. Obediências em tempo de crise gera colheitas extraordinárias. E não é o solo que determina o seu milagre, é a voz de Deus que determina o propósito. Aquele trabalho que você tem pensado o ano que passou, dizendo assim: Deus, prepara algo novo para mim. Eu estou ganhando pouco aqui, eu preciso ser melhor remunerado. Aquela escola que você, jovem, não aguenta mais ver a cara daquela professora, está querendo sair correndo de lá porque não tem mais o que fazer. Ou eu vou apertar um pouquinho mais, depois o pastor Marcos me chama a atenção. Talvez você terminou o ano dizendo assim: eu não aguento ir mais nos cultos, está sendo um fardo. Terça, quinta, sábado, domingo, a semana inteira na igreja. Aí vem essa mensagem e me diz, e te diz: fica aonde Deus te plantou. Fica onde Deus te plantou. E falando por mim mesmo, há momentos que nós pensamos em parar, França.
Pastor Marcos, que tem anos de ministério, não vou falar que ele tem de ministério que eu tenho de vida, senão ele vai parecer muito velho, né? Mas ele tem muito mais experiência. Creio que esse conflito já passou pelo Senhor. Há momentos que nós pensamos em desistir, em parar. O Isaac queria ir para o Egito, porque lá estava mais fácil. Mas o plano que Deus tinha era que ele continuasse em Gerar. Então eu vou te dar um conselho nessa noite: até que a voz de Deus não bradar no teu coração, não faça besteira, não entregue os pontos, não desista, não fale que você vai parar, porque possa ser que o teu milagre está próximo, possa ser que naquele lugar que você acha que não vai mais dar em nada, é lá que vai ter uma vida para você salvar, é lá que vai ter alguém para você ganhar, é lá que vai ter alguém para você evangelizar. Então, que nesse ano de 2026 você entenda que você não foi plantado no lugar errado. Você não foi uma tiririca que nasceu do nada. Pelo contrário, você foi uma erva preparada por Deus para florescer. Você foi uma erva preparada por Deus para florescer. E correndo um pouco, porque o tempo já se vai. A história vocês conhecem. Isaac ficou em Gerar. E quando ele começou a prosperar, algumas coisas começaram a acontecer. E isso é natural até na igreja. Presbítero Anderson, o que começou a acontecer? A inveja, a calúnia, a mentira, a torcida contra. Porque é isso que diz. A Bíblia diz assim, que quando Isaac começou a prosperar, todos que estavam ali, principalmente Abimeleque, e uma curiosidade, tá, queridos? Abimeleque não é o nome do rei dos filisteus. Abimeleque era uma dinastia de todos os reis que existiam naquela época, como a dinastia dos Césares, dos Herodes. Então Abimeleque era uma dinastia da época. Então aquele povo que se encontrava ali começou a olhar para Isaac com os outros olhos. E Abimeleque chega nele e diz assim: rapaz, arruma tua roupa, pega tua mulher, pega teus filhos e vai embora daqui, porque a tua presença aqui já não agrada mais ninguém. Quem aqui já passou por isso? Eu conheço um homem que também passou por isso. Quando ele se converteu, todo contente, missionário ali. E não estou fugindo do texto, é um testemunho. Ele se converteu todo contente. Ele disse: Cleito, agora o que eu tenho a fazer é ir no principal lugar, aonde milagres estão acontecendo. E ele chegou em Jerusalém. E ele foi dar notícia para a cúpula, para aqueles que tinham vivido com o próprio Cristo. E ele disse: eu aceitei Jesus. Eu estava indo confrontar os crentes, mas eu vi uma luz. E essa luz me disse que a partir de agora eu tenho que servir a Ele. E ele esperou, Manuel, que ele fosse abraçado por todos. Ele esperou que todos batessem nas costas dele e dissessem assim: Paulo, parabéns, foi a melhor escolha que você teve. Mas pastor Marcos, o mais importante dos discípulos, chamado Pedro, disse para ele: Paulo, que bom que você aceitou Jesus, mas olha, não fique aqui por enquanto, porque possa ser que você vai causar problema. Volta para a tua terra, e quando for a hora, Deus vai te chamar. Isso entra como uma faca no coração do nosso amigo Paulo. Mas quem é crente não reclama, pastor Marcos. Quem é crente não fica dando desculpa. Quem é crente não fica dizendo: eu errei por isso, eu não fiz por isso, eu fracassei por isso. Não, eu errei por minha culpa, a vontade foi minha, eu tenho que aceitar. Paulo pega a mala e volta para Tarso. Mas aí em Coríntios ele vai escrever: eu conheço um homem que há 14 anos, oh glória, eu conheço um homem que há 14 anos ficou lá esquecido, ficou escondido, mas ele foi aonde o Pedro não foi, ele foi aonde Felipe não foi, ele foi aonde ninguém foi. Por quê? Porque ele soube esperar, ele foi plantado e ele ficou aguardando a vez dele. Ele vai dizer: eu fui ao terceiro céu e eu vi coisas que não é lícito o homem falar.
presbítero Anderson, por que essa história de Paulo? Porque o mesmo que Deus fez na vida de Paulo, Ele vai fazer na tua, meu irmão. O mesmo que Deus fez na vida de Paulo, Ele vai fazer na tua. Como assim? Me explica melhor, eu te explico. Talvez ninguém te quer por perto, talvez todos te caluniam, talvez ninguém quer você próximo, talvez todos mandam você embora, não quer a tua presença. Mas eu conheço um Deus que está nos céus, que mesmo você não valendo nada, mesmo eu não prestando para nada, Ele vai olhar para mim e para você e vai dizer: para mim Ele é um vaso escolhido. Oh glória! Um vaso escolhido. A calúnia, a decepção e a mentira não vai te sufocar. Porque João disse: o justo juiz ainda está sentado num alto e sublime trono. Isaac aceita a proposta mais uma vez e ele vai embora. E eu já estou encerrando. E a Bíblia diz que ele vai para o vale de Gerar. Ele vai para o pior lugar. Como se fosse aqui no Alvorada. Ele ia arrumar um lugarzinho debaixo de uma árvore ali que ninguém mora. E ele ia ficar lá. Mas o meu Deus e o teu habitam em todo lugar. Oh glória! E ele vai para o vale. E ele abre um poço, Francis. Eles vão lá e tampam. Abre outro poço. Eles vão lá e tampam. E aí no segundo poço ele começa a pensar: mas por que está acontecendo isso? Eu digo, não a Bíblia, talvez Deus falou para ele: Cleiton, é porque o propósito vai se cumprir daqui a um tempo. Cada vez que fica mais difícil, é porque está mais perto o teu milagre. Cada vez que te afrontam mais, o teu milagre está mais próximo. Cada vez que mentem mais sobre você, o teu milagre vai chegar. Cada vez que falta comida, é porque Deus vai trazer a provisão. Se o carro acabou a gasolina, é porque Ele vai fazer com que você consiga um novo. Não interessa o teu problema, o que interessa é que Deus ainda continua no controle. Ele vai, os poços são fechados. 2 poços, um significa calúnia, o outro significa confronto. Mas aí, Sandra, o terceiro poço é aberto. E esse poço, quando esse poço é aberto, ninguém mais pôde impedir. E esse poço, ele chama Reobote, que significa apropriação da terra, consolidação do milagre. E aqui eu encerro essa mensagem, dizendo para a igreja que o tempo de sofrimento não é eterno. Da mesma maneira que o tempo de alegria também não é eterno. A vida do crente é feito de altos e baixos. Mas esses baixos não pode fazer você parar e desistir. Da mesma maneira que os altos também não pode te tirar da presença de Deus. A nossa vida tem que ter um ponto de equilíbrio. E se hoje você está lá em cima, não busca para baixo, porque amanhã você pode estar lá embaixo. E nessa noite a história de Isaac nos motiva, Tiago, a entender que quem muda a circunstância do ambiente não é o local, não é os problemas. Quem muda a circunstância do ambiente é você, sou eu. Eu vivo no meio de prostitutas, eu vivo no meio de bandidos, eu vivo no meio de mentirosos, de charlatões, mas você está lá. E a Bíblia nos direciona que você tem que ser luz no meio das trevas. Você está naquele lugar para fazer a diferença. Isaac não titubeou em todo momento, ele acreditou que Deus era com ele. Em todo momento ele entendeu que mesmo diante das afrontas, Wesley, uma hora Deus iria se levantar do trono. E possa ser que o ano passado você viveu um ano cheio de fracasso, cheio de problema e dificuldade. A vida financeira desmoronou, o casamento quase se ruiu. E você começou esse ano na virada. Quem estava aqui na igreja, possa ser que fez promessas a Deus. Pode ser que disse para Deus: Senhor, esse ano vai ser diferente.
Esse ano as coisas vão mudar. E começou o ano. Nós já estamos no dia 20. E tudo continua da mesma maneira. Nessa noite é o dia de você fazer uma metamorfose na sua vida. Presbítero Anderson, o que é isso? Mudar de rota. O problema não está no lugar, o problema está em mim e em você. O problema não está na igreja, o problema está nas nossas atitudes. O problema não está no trabalho, no teu patrão, o problema está no teu testemunho e no meu. Isaac tinha tudo para dar errado e se corrompeu, Wesley, mas ele decidiu continuar dando exemplos e sendo referência, como o pai dele foi. E mesmo em tempo de crise, de dificuldade, ele decidiu fazer a diferença. Então, se nessa noite você quer que Deus faça algo para você que Ele nunca fez, comece a mudar o caráter, comece a mudar as atitudes, comece a fazer para Deus o que você nunca fez. Comece a ter uma vida transformada e direcionada. Vamos parar de dizer que a nossa igreja não funciona, que o nosso trabalho não dá certo, que o nosso casamento está falido. Ei, a palavra tem poder. Começa a verbalizar que a tua igreja é uma bênção, que o teu trabalho é um milagre, que a tua família foi constituída por Deus. Pastor, a igreja que eu congrego, a minha congregação lá tem poucas pessoas. Vai fazer um evangelismo, vai falar que Jesus salva, vai falar que Jesus liberta, vai falar que Jesus transforma. Uma grande heroína da nossa fé, chamada Frida Vingre, ela escreveu uma canção da harpa dizendo assim: os mais belos hinos e poesias são entoados em tempos de tribulação. Que essas lágrimas que de muitos desceram aqui dos rostos hoje sejam lágrimas de milagre começando a acontecer. Essa tribulação que você está passando não é para te matar. Esses problemas que você está enfrentando não é para você desistir. Pelo contrário, é para você ver o agir de Deus na sua vida, querido. É para você ver Deus operando o milagre. Então nessa noite eu encerro essa ministração com um conselho. Se a tua família não tem mais força, seja você a força que elas precisam. Se você não tem mais força, tira força da onde não tem. Porque ainda há algo em você que pode vencer qualquer inimigo. Ele disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Não se coloque de pé. Eu queria nessa noite fazer um convite para você. Eu sei que possa ser que você já veio aqui à frente nessas ministrações que tiveram. Mas como eu disse, hoje é uma noite diferente. Hoje é uma noite que Deus quer mudar a tua história. Se você tem passado por dias de lutas, se Gerar está imperando na sua vida e você não sabe mais o que fazer, eu queria te convidar para vir aqui à frente, que eu quero orar por você. E da mesma maneira que Deus fez na vida de Isaac, Ele vai fazer na tua. Presbítero Anderson, eu morro de vergonha. Fica tranquilo. Aí, as duas corajosas já estão vindo aqui. Pode vir. E vem chorando mesmo. Pode vir. Pode vir chorando, porque será o último choro de tristeza. Será o último choro de derrota. A partir de hoje, Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. E se eu fosse você, eu não ficava aí sentado nesse banco. Eu não vou fazer mais nada a não ser orar pela sua vida. Eu só quero poder profetizar que esse ano de 2026 não será como foi 2025. Esse ano de 2026, Deus entregará na sua vida algo poderoso, e o milagre vai começar a ser perceptível para todas as pessoas que estão aí fora. O meu tempo já acabou e eu não vou insistir. Temos 3 vidas aqui. Há mais alguém? Não há mais ninguém? Estenda suas mãos para cá então.
E vamos orar por essas vidas. Deus soberano e eterno, Senhor, nós te agradecemos e te glorificamos, Pai. Pai, aqui tem 3 vidas que se dispôs, Senhor, a ter uma mudança, uma transformação. Pai, a tua palavra foi ministrada, e eu creio que tudo que o Senhor colocou no meu coração foi entregue para a igreja. Pai, nesse momento, que o Senhor possa começar a derramar o bálsamo de refrigério no coração, o bálsamo de refrigério na alma. Pai, em nome de Jesus, que todas as lutas, que todas as provações, todas as dificuldades, tudo aquilo que o inimigo colocou na vida das tuas filhas, Pai, no ano de 2025, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha arrancar agora. Satanás, mais uma vez você perdeu, mais uma vez você foi derrotado, porque aqui nesse lugar impera a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, que nós venhamos a ser tocados e transformados pelo teu nome, Pai. Que não importa o lugar que nós estamos, não importa as pessoas que nos rodeiam, o que importa é que o Senhor vai fazer um milagre aonde nós estivermos, Pai. Pai, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar e que o Senhor venha trazer vida a tudo aquilo que já morreu. Pai, usa novamente, Pai. Transforme o coração e limpa, Senhor, a alma, em nome de Jesus. Está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar, e tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. E ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira e não se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus e toda a terra e céu, e outro igual não há. Amém, irmãos? Podem se assentar, queridos. Deixa eu conjecturar com vocês bem rapidinho. Olha bem para os seus irmãos, olha bem para o seu irmão, bem no olho dele, e diz assim: a mensagem de Deus para você hoje é esta: você não é tiriça. Alguém sabe o que é tiriça? Ninguém sabe o que é tiriça? É uma grama brava que dá. Você é erva, irmão. Você tem um valor. Você é especial. Amém, queridos? Ó, olhem para mim aqui, fazendo favor. Nós estamos passando um pouquinho do horário hoje. Vocês sabem que eu sou Caxias no horário, tá? Mas deixa eu só falar algo. A Bíblia diz assim que o espiritual compreende as coisas do espírito, e o carnal as coisas da carne. Desde dezembro, irmã Sheila, eu estou ouvindo Deus falar nesse púlpito. Eu acho que desde dezembro eu preguei acho que 2 ou 3 vezes só, que nós fizemos a campanha Os Inconformados e depois entramos no Janeiro Profético. Nem na ceia que era para mim pregar foi o Cleito que pregou. Acho que eu preguei na reunião de obreiros. Mas desde de dezembro eu ouço Deus falar nesse altar. Só que existe pessoas na nossa igreja que estão achando que ser espiritual é estar atrás de profecia e de revelação. Não. Ser espiritual é você pegar essa mensagem que Deus falou. E eu vou te provar. A mesma mensagem que o Anderson pregou hoje, o Paulo pregou terça-feira passada. Só que num contexto diferente. Isso quer dizer o quê? Deus está metendo o dedo na cara de alguém dizendo: volte para onde eu te coloquei. Só que tem alguém dizendo assim: usa o profeta, Senhor. Fala comigo na profecia. A mensagem já foi pregada, irmão. Seja espiritual, anda pela palavra.
Aí eu estou esperando alguém vir. Não, Deus falou nesta noite contigo. É aonde Ele te colocou que você vai produzir, meu irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Amém. Ó, quinta-feira, apaga aí, fazendo favor. Não é aqui, tá, irmão? Há um erro de... Tá? O meu telefone deu problema, senão já consertava isso rapidinho, tá? Não é presbítero Maicon. Maicon, me perdoa, tá bom? É o presbítero Maicon que vai ministrar aqui. É uma chamada, a gente só troca fotos, nomes, tá? É o presbítero Maicon que vai estar pregando. Eu tenho certeza que o Senhor está com uma mensagem no coração dele, tá bom? Aí no domingo pela manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, aula abençoada em todas as nossas igrejas. E aqui continuaremos com o Janeiro Profético e com o culto de missões. Será o Janeiro Profético e o culto missionário aqui na igreja sede. Amém, queridos? Eu quero justificar a ausência do pastor Paulo. Ele sofreu um tombo ontem, tá? Está com o joelho impossibilitado. E também o presbítero Fábio está de viagem, tá? Ele me mandou uma viagem, não conseguiria porque o trabalho dele, ele tem que se locomover numa entrega, às vezes, em outra cidade. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar, agradecer a Deus. Que Deus abençoe a Michele e a Laiane, é isso, né? Que Deus abençoe, em o nome de Jesus. De quem? Ah, é verdade, irmãos. Oh, maravilha. Vem aqui, presbítero Cleiton. Fez festa ontem, não convidou nem o sogro. Presbítero Cleiton ontem ficou mais velho, completou mais um ano de vida. É o nosso vice-presidente do ministério. Que o Senhor possa continuar te abençoando, prosperando, realizando todos os seus sonhos e te usando poderosamente em o nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar pelo presbítero Cleiton. Eu quero convidar nesta hora para vir fazer esta oração. Presbítero Wesley, eu sei que você vai desligar aí a parte da live. Vem fazer esta oração. E eu quero pedir nesta hora, glória a Deus, eu vou fazer a imposição de mãos sobre o Cleiton. Vamos orar. Quantos estão indo embora felizes? Amém? Ó, falta só mais 4 cultos, tá? Domingo, terça e quinta. Não é 3, né? É quinta, domingo, terça e domingo. Eu preciso falar que é terça-feira, tá, irmão? É tão gostoso. O Anderson pregou hoje. E o Maico, que vai pregar quinta-feira, está aqui para apoiar. Que os pregadores entendam que nós somos um motivador do outro. Estejamos aqui. O Francis pregou no primeiro dia. Acho que não perdeu nenhum até hoje, né, Francis? Não, tá aí. Vamos ser motivadores um do outro. Vamos orar, presbítero Wesley. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para frente. Vamos estar orando pelo aniversariante também, orando um pelos outros. Que nós possamos estar retornando para nossa casa debaixo dessa palavra abençoada. Oremos. Senhor Deus, poderoso e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor Deus, por tudo que foi realizado nessa noite, Pai. A Ti seja toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Abençoa o Teu servo, Pai, completou mais anos de vida, que o Senhor cada dia mais complete com a Sua obra, com a Sua palavra, com as Suas promessas sobre ele, Pai. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, despede-nos em paz, em segurança, debaixo da Tua proteção, nos dando uma semana regada com a Tua presença, cumprindo cada dia mais a Tua vontade e o Teu querer sobre nós. Prospere, abençoe o Teu povo e nos faça cada dia mais estarmos firmados em Ti, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para frente, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos e todos digam. Está encerrado em nome de Jesus. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos.